assim. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alessandro, tá? Professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para concurso público. Em primeiro lugar, claro, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de preparar esse vídeo para você. E segundo, agradecer a cada um de vocês que está me prestigiando no meu canal do YouTube, também agora na página do Instagram. Você que ainda não me seguiu, me siga lá, tá? Então, neste vídeo de hoje, tá, eu quero deixar já uma mensagem, um alô para o pessoal que vai estudar, está se preparando para o concurso público do Ministério Público de Minas Gerais, banca Instituto Consuplan. Por trás das máscaras, simplesmente a banca Consuplan. Isso eu estarei explicando conforme as nossas videoaulas. Então, nesse vídeo de hoje, tá, eu peço que você assista até o final. Eu estarei falando para você temas que podem cair nesse concurso público que vai acontecer somente no ano que vem. Mas uma coisa eu te garanto, o tema de redação, o tema da prova discursiva, ele está aqui nesse segundo semestre e tudo isso eu vou te explicar porque faz parte do meu conhecimento sobre esta banca, sobre o Instituto Consuplan. Então, nesse vídeo de hoje você vai ter aqui temas que estão no meu e-book, tá, gente? Esse e-book que eu confeccionei, tá? Que tem tema de redação, estrutura pronta, redações prontas e muito mais informações importantes que eu estarei passando conforme as nossas videoaulas sobre essa banca. É muito importante, tá? Assim como eu ajudei, assim como eu criei uma parceria entre os candidatos e as candidatas do concurso público do Ministério Público do Estado do Pará, estarei também começando essa parceria aí, você que é de Minas Gerais, ou você que é do Brasil todo, que tem o desejo e a vontade, tá, de passar nesse concurso público. Então eu peço para que você, antes de mais nada, tá, que você inscreva-se no meu canal, professor Alessandro, deixa aí ó, o seu like, ativa o sininho, tá? Já está criada a pasta, a playlist MP Minas Gerais. Tem aulas aqui que eu coloquei, tá, do concurso público do Ministério Público do Estado do Pará, que vão lhe servir. Mas uma coisa eu quero dizer para você, tá? Essa banca, eu vou explicar tudo, tá? Essa banca, ela, de vez em quando, ela apronta algumas lambanças. Mas uma coisa é certa, ela segue, ela é fiel ao edital. Então, nesse edital do concurso público, especificamente de Minas Gerais, está lá o item, tá? Então, você vai escrever um texto dissertativo sobre um tema da atualidade. Então, preste bastante atenção nisso, que ela tirou o contexto do Ministério Público, que ela excluiu, tá, a irmã dela, né? Que a irmã dela fez no estado do Pará, relacionado ao Ministério Público. Mas isso é importante que neste segundo semestre de 2022 tem os assuntos que você precisa já discorrer sobre eles para você treinar. Não deixe para treinar a prova discursiva somente próximo da prova do concurso público. Isso, infelizmente, é um erro que muitas candidatas cometem, tá? Então, desde já, eu peço que você assista até o final. Estarei apresentando para você esses temas de redação que podem cair na prova do Ministério Público de Minas Gerais. Para você ficar de olho e ficar atento. E mais informação, não esqueça, você vai ter no meu e-book que eu preparei, já está confeccionado, que vai lhe preparar, tá? Com um preço bem acessível. Eu tenho certeza que você vai saber qual é o estilo da banca Instituto Consuplan, o que ela vai querer de você e o que você vai poder fazer para tirar uma excelente nota na prova discursiva. Então, aproveite essa, que é a primeira de uma sequência de aulas para esse concurso público. Nesse sentido, aqui a playlist, né, que eu falei, que eu adaptei, tá, gente? Então, essas videoaulas aqui, elas vão ajudar você, tá? Porque você vai entender que a Consuplan, na verdade, é o Instituto Consuplan. É o mesmo modus operandi. É a mesma prova discursiva, certo? Então, embora tenha sites diferentes, inclusive no Instituto Consuplan, no site, você encontra provas recentes. Visita lá, tá? Então, aqui, ó, coloquei, por exemplo, tá, esse vídeo aqui, magno, né? Em que eu mostro que eu acertei, e não só acertei, como eu comentei bem antes, né, o tema de redação para o nível médio, ok? E quase eu fui cirúrgico em relação à questão do tema do nível superior, né? Porque o meu recorte, com base no estilo da banca, era alguma coisa relacionada à mulher, tá? Veio a questão da violência doméstica, né? Mas no caso, no tema do concurso foi, né, questão da violência obstétrica. E aqui foi um tiro certeiro, que foi o combate, né, à desinformação política, ao enfrentamento, no contexto, né,
das eleições gerais no Brasil. Então, tem muita aula aqui que você pode aproveitar. Por exemplo, tem a introdução coringa, que serve para qualquer tema, tá? É uma estrutura que você pode aplicar para qualquer concurso que envolva o Ministério Público, né? É importante ressaltar que esse aqui não necessariamente no edital está dizendo que o tema vai ser relacionado ao Ministério Público, mas nada impede de, se a banca pedir para você combater ou enfrentar algo, claro que você vai ter que colocar, evidentemente, uma proposta, uma ação. E o agente é o Ministério Público, com certeza ele cabe. Tá? Então, os temas estão aqui no meu e-book, tá? Então tá aqui, ó, à frente dele. Eu quero mais uma vez reiterar, você que ainda não se inscreveu no meu canal, tá aqui, ó, professor Alessandro YouTuber 2.0, professor, por que esse nome? Tá? E, na verdade, era só professor Alessandro, né? Só que como eu tinha um outro canal antigo, com mais de 5 mil inscritos que hackearam, eu tive que criar outro, e graças a Deus é a você que me prestigia pela confiança no meu trabalho. Em menos de um ano, eu já bati com esse meu mais novo canal, tá? Uma nova meta do YouTube, ou seja, é o YouTube, né? Você demonstrando que eu preciso ser YouTube, graças a Deus e a você. E também eu estou no Instagram aqui, tá? Eu estou começando, mas aqui você vai me encontrar lá. Então aqui estão as minhas redes sociais, certo? Caso você tenha interesse no e-book, tá aqui o meu número, tá? 91 8807 6431, certo? Então está com preço aí bem acessível esse e-book, tá, gente? Apenas tá aí o valor, certo? Adquira o seu. Tenho certeza que as pessoas que já estão adquirindo, tá? Já estão gostando do que estão encontrando. Ok? Então são mais de 70 páginas sobre a prova discursiva desse concurso público, tá? Aqui de Minas Gerais e dessa banca em específico, ok? Então, o que você vai encontrar no meu e-book? Informações sobre a prova de redação é importante. Tem muita coisa que você precisa saber aqui, tá? Temas recentes aplicados pela irmã gêmea, tá? Essa é uma expressão que eu estou utilizando. Então, é a irmã gêmea dela, ou seja, do Instituto Consulplan, que é a Consulplan, ela aplicou a prova bem recente do Ministério Público do Estado do Pará, certo? Tá? Você vai encontrar áreas de atuação do Ministério Público, isso aqui é importante, para você ter mais ou menos um recorte temático, um repertório para você utilizar, no caso de a banca colocar um tema que tem atuação com o MP, tá? Professor, mas a banca não colocou no edital que tem que ter relação com o MP. E é aí que eu te digo para você não cair em ciladas, porque no MP do Pará ela colocou tema relacionado ao MP. Mas assim, na frase que eu componho um tema, não necessariamente era obrigado a citar o MP, ok? Então, fique atento a isso aí. Temas que podem cair segundo o edital do concurso, certo? Você encontra nesse e-book. Estrutura pronta, texto pronto, tem mais de 10 redações prontas aí. E esqueleto de redação, olha, gente, tanto dissertação expositiva quanto argumentativa. Por quê? Porque eu vou lhe falar. Essa banca, a irmã dela, aliás, ela foi uma mãezona no concurso do MP. Então, tem redação, dissertação expositiva que tirou nota maior do que dissertação argumentativa. Mas é certo que a banca, conforme vão realizando os concursos, os próprios corretores eles vão amadurecendo um pouquinho, pegam pancada dos concursos, né, dos YouTube, dos professores, que tem gente que trabalha nessa área e que fica atento a isso. E aí você não pode vacilar. Então, se ela foi uma mãe no Pará, não quer dizer que ela vai ser uma mãe no MP, mas é importante que você, tá? Eu apresento o meu e-book, estrutura tanto da dissertação expositiva quanto argumentativa. A banca vai cobrar de você uma dissertação argumentativa, mas é importante que você saiba escrever uma dissertação expositiva. Introdução coringa fazendo referência à atuação no MP e, como eu falei, mais de 10 redações prontas, padrão, Instituto Consulplan, tá, gente? Então não esqueça, tá? Ou você pode entrar em contato comigo aqui no meu Instagram, ou você pode entrar em contato comigo no meu Zap profissional, certo? Não esqueça, ó, eu também estou no YouTube para ajudar você. Essa parceria que começa hoje vai até depois da fase de recurso, ok, gente? Então eu vou pular aqui algumas etapas. Eu não vou detalhar, tá? Porque senão eu vou tirar a graça das nossas próximas aulas, certo? Hoje eu vou focar nos temas, nos possíveis temas que podem cair, tá? Então, um para o nível médio e um para o superior. Tenho certeza que eles estão aqui nesse e-book, que também vai ter a atualização se eu perceber algum tema que vai surgir
segundo semestre, tá, gente? A gente não pode subestimar essa banca. Então, por exemplo, pela atualidade da irmã dela, né, com Suplan no Pará, eu não citei a questão da violência obstétrica, que eu achei que seria uma coisa muito atual, até porque normalmente 3 meses já tem um tema de redação elaborado, mas aí, ó, eu fui, né? Ainda bem que eu acertei o recorte da questão da mulher. Mas nesse caso agora eu não vou vacilar, porque os temas atuais aqui do segundo semestre você precisa estar atento, tá? Que essa banca ela gosta disso, desse recorte aqui, ó, que inclusive está no edital, ó, tá aqui, ó, tá? Então você vai escrever uma redação do tipo dissertativo argumentativo, né? É texto dissertativo argumentativo sobre o tema da atualidade. Aí tem um vídeo lá que eu explico, com base nesse critério de avaliação aqui, a argumentação e informatividade, porque era uma dúvida de alguns candidatos se a banca ia pedir uma dissertação expositiva ou argumentativa. Então eu provei e a banca, pelo menos na frase que compõe a prova discursiva, ela solicitou, tá? A irmã dela, do Instituto Consuplan, uma dissertação argumentativa, tá? Então, em outro momento, eu estarei explicando melhor cada aspecto avaliativo desse. Só que eu quero destacar aqui, ó, pelo menos é uma banca, apesar de pequena, ela pelo menos tem algo que algumas bancas grandes não têm, que é a transparência nos descontos, certo? Então, tem muita informação aqui. Como eu falei, em outro momento eu vou detalhar. Você que já adquiriu o e-book, preste atenção nessas informações que eu destaco, ok? Então, com base nesse recorte do tema da atualidade, não é isso? Então, olha só, eu coloquei no e-book alguns temas do Instituto Consuplan, tá? Por exemplo, aí em Minas Gerais, ó, tá aqui, ó, esse tema foi aplicado no concurso do Tribunal de Justiça Militar no ano de 2021. Então, veja, o mesmo modus operandi. É o mesmo estilo aqui, ó, a mesma grade da Consuplan, né? Eu até criei aqui esse meme para você não ter dúvida de que as bancas, na verdade, pelo menos em relação à prova discursiva, ó, tá aqui, ó, uma é igual à outra, tá? Então, esse meme aí caiu bacana sobre isso aqui. Então, tem os textos motivadores, tá? E aí tem a frase que compõe o tema. Olha esse recorte aqui já no ano de 2021, olha. E olha só o tema que foi aplicado lá em Minas Gerais. É isso? Instituto Consuplan, certo? Olha o outro tema, outro recorte temático que a banca ela gosta muito, é assunto atual relacionado, por exemplo, à questão da tecnologia, tá? Aí, ó, Instituto Consuplan. Aí, olha só, Consuplan, né? Então, concurso, a banca que ficou responsável pelo seu concurso público de Minas Gerais, ó. Aí, compara aí, olha o tema aqui agora, da Consuplan, olha só, os mesmos aspectos avaliativos, tá? O que muda aí? Aliás, nem a questão da pontuação que não muda, né? No caso, nesse concurso recente do Ministério Público. Textos motivadores, tá? Esse foi o tema aqui aplicado no concurso recente aqui da banca Consuplan. Então, olha só, é a mesma estrutura, tá? A mesma frase, o mesmo enunciado. Então, como eu falei, aqui está provado que o Instituto Consuplan, por trás da máscara, na verdade, é a banca Consuplan, tá, gente? Aqui o padrão de resposta da prova discursiva que eu vou passar, tá? E aqui é o outro tema que foi aplicado ao nível superior. Aqui, nesse caso, eu acertei a questão do recorte temático que foi em relação à questão da mulher. Mas eles foram bem atuais, né? Eu jamais imaginaria que eles iam colocar um tema como esse, que foi um tema que chamou muita atenção da sociedade, apesar da sua invisibilidade, né? A questão do combate à violência obstétrica. Então, quem treinou a questão da violência contra a mulher na estrutura pronta, tenho certeza que conseguiu também desenvolver aqui uma redação, tá? Então, olha só, com base nessa questão, nesse recorte temático, eu estou passando aqui, certo? Então, qual é o tema, o primeiro tema para você ficar de olho? Tema que pode cair, tá? Eu coloquei aqui alguns textos, exemplos, tá? De texto que a banca deu 19,60, por exemplo, no nível médio. Aqui, ó, o modelo. Em outro momento eu vou falar sobre isso. Do nível superior, olha esse texto aqui que não tem 20 linhas, né? Tá? Então, para nível superior, para você ter uma ideia, de 20 o candidato tirou 18 pontos. Então, para você ver que a mão não foi tão pesada. Não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa. Então, tá aqui, ó. Os temas que eu elaborei, tem o repertório aqui para você se aprofundar sobre a discussão, para você se aprofundar sobre o assunto. Eu faço isso para você ter literatura. Então, olha só. Primeiro tema qual é?
medidas para o combate à violência contra a mulher. Eu até coloquei aqui no meu book, professor, de novo esse tema? Aí eu vou dizer sim. Não sei se você já percebeu, mas eu já, tá? Analisando as provas dessa banca de língua portuguesa, prova de redação, tá? Já ficou bem claro que ela gosta demais de abordar a questão relacionada à mulher, tá, gente? Você pode observar isso. Você vai encontrar prova de língua portuguesa que fala sobre a questão da mulher e você vai encontrar, né? Só, por exemplo, comparado aqui com a irmã dela, com a sua irmã gêmea. Então, não importa, Instituto Consulplan ou Consulplan, tá? Fique atento no tema relacionado à mulher. Então, por isso que é o primeiro tema que eu elenquei aqui. E é lógico, fique atento aos recortes, às questões atuais, como, por exemplo, a questão da violência na política ou a atuação da mulher na política. Então, treine esse tipo de tema. Está aqui, ó. Então, o primeiro tema é medidas para o combate à violência contra a mulher e fique atento no caso, aos recortes para esse assunto. Então, aí você vai encontrar textos motivadores, como eu falei aqui, ó. Olha só o recorte que a gente pode tratar a questão da mulher. Temas da atualidade nesse ano de 2022, né? A questão da violência sexual, questão da importunação sexual, por exemplo, né? Que hoje é uma lei, tá? Questão do aborto, a gente vê situações aí bem recentes que tratam sobre esse item, a discussão que entra em voga, se aprova ou não, enfim. Então, é um tema para você treinar, tá? E para você ficar de olho. O outro tema que está no meu e-book, tá, gente? Que é para você treinar, que pode ser um dos temas da sua prova discursiva do concurso público de Minas Gerais. Instituto Consulplan, ok? Mesma Consulplan. O combate ao assédio eleitoral no Brasil, nas relações de trabalho, a liberdade de voto dos trabalhadores. Poxa, professor, mas isso aí não seria interessante para o concurso do TRT? Não, aqui nós estamos avaliando o edital, o item temas da atualidade. Tanto que o próprio Ministério Público de Minas Gerais, ele está envolvido sobre isso aí, ó. Então fique atento. Não quer dizer que a banca ela vai colocar um tema que tenha a ver com a questão do Ministério Público, mas aqui, ó, tá? Nada impede de que quem elabora o tema da prova discursiva, tá, do Instituto OSCP, como eu falei, eles gostam. A única coisa, apesar de tanta lambança que a banca faz, mas uma coisa é certa, essa questão da atualidade, eles seguem à risca no edital, tá, gente? Então, treina, esse é o segundo tema aí para você estudar, a questão do enfrentamento ou combate ao assédio eleitoral no Brasil nas relações de trabalho, a liberdade de voto dos trabalhadores. Está aqui, ó. Então, o Ministério Público, inclusive, tem nota sobre isso e você precisa ficar atento, tá? Deixa eu só diminuir o volume aqui, que senão vai atrapalhar. Então, vamos lá, continuar aqui, ó. Ok? Tema 3. Todos esses temas você encontra no meu e-book. Preço bem acessível, tá? Então, preço popular aí, R$ 39, tá? R$ 39,90, certo, gente? Mais de 74 páginas para você entender, tá? A banca, o Instituto, o Instituto Consulplan. Se porventura eu falei outras vezes a OCP, me perdoe aí, tá? Que eu estou repetindo aqui informação com base no concurso bem recente do Ministério Público de Roraima, mas só reitero, Instituto Consulplan ou Consulplan. É possível evitar o aumento de casos de violência política e eleitoral no Brasil? Professor, não é a mesma coisa que o tema 2? Não. Assédio eleitoral é uma coisa atual, desse Brasil de 2022, totalmente diferente de violência política e eleitoral. Tema bem recente, tá? O Ministério Público tem relação com isso? Tem, mas é um tema da atualidade que você precisa também ficar de olho e treinar, tá? Coloquei uns gráficos como textos motivadores, coloquei charge, tudo que é tipo de texto aqui para ajudar no seu repertório. Tema 4. Como erradicar a exploração sexual contra crianças e adolescentes no Brasil? Tá? Fique de olho, treine também. Tema 5. É possível diminuir o capacitismo e a velhofobia no Brasil? Ou também, fica atento,
que agora estão chamando este conteúdo, esta problemática social, tá? Que para nós ou para você pode ser invisível, mas você precisa treinar também, ficar de olho. É a questão do etarismo, ou seja, o estigma que existe contra as pessoas mais velhas, né? E também contra as pessoas, no caso, a gente tem aqui o capacitismo, que é um estigma que, infelizmente, a nossa sociedade ela tem contra as pessoas deficientes. Achar que elas não têm condições de fazer certas coisas, e é claro, o Ministério Público tem relação com isso. É um tema da atualidade, aos desafios que essas pessoas enfrentam, tá? Sexto tema, tá? Nesse caso aqui, deixa eu só fazer uma contagem direita aqui para não ter nenhum problema. Qualquer correção eu estarei fazendo no e-book e atualizando, tá? Então, o tema 5, é possível diminuir o capacitismo e a velhofobia no Brasil, tá? Que os textos motivadores. E aqui sim, nós vamos para o sexto tema 6, tá? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nos termos da Constituição Federal de 1988. Se a banca colocasse, né, dentro do contexto do Ministério Público, o tema da atualidade relacionado ao Ministério Público, eu ia dizer para você, olha, fica atento aí com essa questão de Minas Gerais, com essa questão dos minérios, né? Tem muita coisa boa para você tratar sobre isso aí. Mas o recorte é sobre o tema da atualidade, certo? Também você tem que ficar atento aqui nessa questão do meio ambiente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Por exemplo, ontem a banca, o Instituto, a OCP, realizou o concurso público do Ministério Público do Estado do Pará. Essa banca ela vacilou muito, porque ela colocou no edital dentro do contexto. O tema da redação seria dentro do contexto do Ministério Público. Só que ela colocou um tema que foi a questão, por exemplo, do adensamento populacional, e o outro foi a questão das ilhas de calor. Ou seja, então, candidato que adquiriu meu e-book foram 2 temas fora do edital e fora da curva. Mas o candidato que adquiriu meu e-book me agradeceu dizendo, professor, muito obrigado. Porque aquele tema, aquela redação pronta que o senhor me deu naquele e-book que eu adquiri, eu praticamente desenvolvi a questão do tema com base naquela estrutura, naquele texto pronto. Então, gente, aqui nós temos diversos recortes. Aquilo que é da atualidade, o tema que é da atualidade que a banca pode cobrar, então você vai encontrar a estrutura e redação pronta, que é para isso. Vamos lá que de repente vem alguma coisa que não está aqui no meu e-book, mas seja, por exemplo, relacionado ao meio ambiente. Você treinou, a estrutura está na sua cabeça, vai lhe ajudar também, ok? Então esse é o tema 6, tá? Próximo tema, tá? Então, próximo tema é o tema 7. Você que já adquiriu meu e-book, você vai receber aqui essa correção, tá? Com essa numeração. O enfrentamento ao racismo estrutural nas diversas manifestações na sociedade brasileira. Infelizmente, em pleno século XXI, nós temos visto, né, nesse ano de 2022, coisas que não era para a gente estar discutindo, né? Situações de racismo, situações de que a gente vê que nesse Brasil não era nem para a gente estar falando mais sobre esse assunto. No entanto, tá? É um tema também para você ficar de olho, ficar atento, ok? Próximo tema, que está no meu e-book, tema 8, a redução dos conflitos pela posse e uso de terras no Brasil. É um tema atual? É. Tá? É um assunto que envolve também, por exemplo, o Ministério Público de Minas Gerais. É um assunto que é uma questão bem delicada. Nós temos visto aí situação, né, como o caso de Dom e Bruno, enfim. Então, é um assunto que é atual e que você precisa ficar atento, é a questão da redução dos conflitos pela posse e uso de terras no Brasil. Tema 9, tá? Qual é o tema? A segurança alimentar e as possibilidades de atuação do Ministério Público. E nesse tema aqui eu fiz o recorte. Por quê? Como eu falei, professor, a banca disse que é um tema da atualidade. Mas e se vier um tema na tua redação e você não treinar sobre isso? Por quê? Como eu falei, tem isso. Tá? Infelizmente, as bancas de concurso, elas não têm assim, pelo menos algumas, né? Parece que o edital, que quem elabora o edital, parece que não tem sintonia com a pessoa que elabora o tema da prova discursiva. Então, fica atento a isso. Não vai ter surpresa. Eu prefiro preparar você
para toda e qualquer situação que possa acontecer, do que você ser pego de surpresa. Então, o que é isso hoje? É a questão da insegurança alimentar, né? Então, nós vimos que recentemente, está aqui, ó, inclusive aqui coisas bem atuais, tá? Que estão no MP, que você vê a questão do Ministério Público tratando sobre isso, discutindo. Então, nós temos aqui, ó, definição de segurança alimentar, para você entender, ficar par desse conteúdo. É um tema bem atual. Inclusive, aqui, ó, o Senado, neste ano, tem essa preocupação, nesse caso, com a insegurança alimentar, e é algo que você precisa ficar atento no nosso país. Tema da atualidade, ok? O 10º tema aqui que nós temos: como reduzir a violência contra os povos indígenas no Brasil. Gente, fique atento a isso aqui. Por quê? Tem banca que coloca o item relacionado à atualidade e está começando a tratar sobre a questão desses povos originários. Então, fique atento nisso aí. Treine também esse tema aqui, até porque eu coloquei aqui um recorte temático, por exemplo, situações que aconteceram nesse ano de 2022, e nós temos uma discussão aí no STF de algo que vem se arrastando aí, que é a questão, né, dos nossos povos originários, dos indígenas, tá, gente? Então, infelizmente, há essa violência contra eles. Tema 11, tá? Nesse caso aqui, medidas para amenizar os efeitos do pós-pandemia na saúde mental dos brasileiros. Professor, se cair um tema desse, já era. Eu não consigo discorrer sobre isso, mas você tem que treinar, porque também é um assunto, é uma problemática atual, né? Que a gente sabe que depois que passou a pandemia, então isso aqui é algo que está afetando muitas áreas da sociedade brasileira. E é uma discussão atual, é uma discussão recente, né? Os efeitos, as consequências. Então aqui, ó, tem banca que já está começando a abordar esse assunto, e você aqui, com esse recorte, tema da atualidade, você não pode deixar de treinar, certo? Outro tema para você discorrer, que pode ser o tema da sua prova. Aqui, ó, tá? Então, é o 12. Precisamente, em Minas Gerais nós temos situações, no Brasil nós temos situações, tá? É um tema da atualidade, que é a questão do aumento da violência policial no país, né? Causas, efeito e proposta de intervenção social, tá? Então, essa polícia que é para proteger o cidadão, garantiu que está no artigo 144 da Constituição Federal, a questão da segurança, mas a gente vai ver os dados estatísticos e, inclusive, aquela situação que aconteceu com aquele rapaz, né, que foi colocado no camburão e veio a óbito, é uma coisa que você precisa ficar atento, tá? Atento a isso e discorrer e treinar, tá? Tema 13, dilemas da população carcerária no Brasil e a necessidade de se garantir a ressocialização ao detento. Ah, professor, isso aqui é para o tema da área de policial penal, pelo amor de Deus. Não, meu querido. No ano de 2022, tá? É um período que houve projeção sobre o crescimento exponencial, tá, da população carcerária brasileira. Então, por isso é um tema da atualidade recente, de preocupação, que você precisa ficar atento. Professor, tem a ver com o Ministério Público? Com certeza que o Ministério Público tanto tem a função de atrelar isso aqui, a questão do controle externo da força policial, não é isso? Como ele tem uma responsabilidade aqui sobre essa questão da população carcerária, da ressocialização do detento, ok? Tema 13, na verdade, é o 14, o impacto dos influenciadores digitais na vida dos brasileiros. Esse recorte aqui, gente, esse tema, ele é com base no recorte de que a banca, ela gosta também desses temas que envolvem elementos digitais, crimes cibernéticos, questões cibernéticas. E hoje, uma coisa da atualidade que chama atenção é o efeito, as consequências que hoje no Brasil praticamente as pessoas fazem algo influenciada por influenciadores digitais. Então, você precisa treinar sobre isso aqui, é um tema atual, relevante, tá? E a banca, ela gosta desses recortes temáticos relacionados à questão da tecnologia, tá? Então, falei, na verdade, que eram 14, na verdade são 15 temas e outros que eu vou atualizar, tá, nesse e-book aqui, porque qualquer coisa, qualquer tema que venha, tá, chamar atenção e dizer, ó,
ainda deu tempo da banca, elaborar o tema e mencionar esse, eu vou estar atualizando você que já adquiriu o meu e-book. Então, o próximo tema é a garantia dos direitos às pessoas com autismo no Brasil. Neste ano de 2022, esse assunto ele virou atual. Situações de mãe recebendo não da escola, não tendo garantido o direito à educação. Situação de pessoas autistas recebendo não nas academias, nos cinemas, tá? Inclusive há discussão no Senado, a discussão de projeto de lei. É uma questão da atualidade, um assunto que você precisa também, tá? Treinar e ficar de olho, tá? Além disso, eu só estou esperando acontecer aqui algumas coisas relacionadas à questão do Auxílio Brasil e da consignação, e também um tema da atualidade que você precisa ficar de olho, é a questão do endividamento da população e a educação financeira. Então, como eu falei, qualquer atualização, você que já adquiriu o meu e-book, você vai receber sem qualquer tipo de ônus. Aí, olha só, além de temas, né, com base na banca, temas da atualidade, você vai encontrar no meu e-book, modelos de redação, estrutura da dissertação expositiva, estrutura da dissertação argumentativa. Gente, tem muita. Olha aqui a introdução coringa, tá? Alguém utilizou, professor, a sua introdução coringa? Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui alguns recortes, tá? Não deu para colocar muita coisa porque senão ia ficar muito extenso. Então tá aqui, ó. Eu cito aqui a pessoa. Olha só, tá? Bom dia, professor. Acabei de ver o resultado da minha discursiva, tirei 19 e nem estou acreditando. Tá? O seu e-book foi o melhor investimento que fiz. Sem ele, eu não teria tirado essa nota. Pensei que não iria tirar nem 15, pois até a aquisição dele eu nem sabia fazer uma redação. Tá? É o que eu digo, tá, gente? Enquanto as bancas não estiverem anulando, não tiverem um item que é zerar textos prontos, redações prontas, então eu vou continuar sendo útil, porque eu entendo que tem pessoas, tá, que têm uma dificuldade na redação, então tá aí, ó, dá certo. Já deu certo em outros concursos, deu certo nesse mais recente, deu certo agora no Ministério Público de Roraima, vai dar certo no TRT8 também, que eu estou ajudando, tá aqui a estrutura que algumas pessoas utilizaram do texto, da estrutura que eu montei, enfim, não tiraram zero, não tiveram fuga do tema, tá? Tiveram uma má correção e está aqui. Você vai encontrar redações prontas, tá, gente? Mais de 10 para ajudar você, ok? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo hoje. Como eu disse, eu só quis apresentar aqui os temas, tá, gente? Mas eu peço que você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, tá? Porque eu estarei passando uma sequência de vídeos, somados àqueles que eu fiz para o MP do Pará, que vão lhe servir, tá, gente? Que está na minha playlist. Mas eu estarei passando outros temas que eu preciso explicar, alguns itens que eu coloquei de amarelo e de vermelho, tá? Nessa banca, especialmente nesse concurso público do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ok? Então, o meu abraço aí do professor Alessandro e até uma próxima oportunidade aí, se o Papai do Céu assim nos permitir.